Amém? Sabe, amados, essa semana foi uma semana bem... Qual foi a palavra, Neuzinha, que eu falei? Que tu disse que era... Que eu falei atribulada. A Neuzinha disse, não, desafiadora. Tá bom. E aí, muitas notícias ruins chegando no meu telefone. Uma cunhada minha, até coloquei no grupo das mulheres, está com uma circunstância de enfermidade. E a gente estava chegando no GC de casais, eu recebo, a minha tia pede, Fabi, pelo amor de Deus, ora agora que teu priminho Levi fez um mesinho ontem, foi internado às pressas. Eu digo, opa, ligou para a pessoa certa. Glória a Deus. Sabe, amado, quando alguém pedir oração, diga, pediu para a pessoa certa, porque nós temos a palavra. E nós temos um entendimento, amado, a respeito do que o diabo tenta levantar. Então, nós vamos nos posicionar contra essas situações. Amém? E eu disse assim, opa, ligou para a pessoa certa. Então, acho que está um pouco alto. Se puder diminuir um pouco. Oh, glória. E aí, eu disse, ligou para a pessoa certa. E daqui a pouco a gente orando e eu já declarando a cura e mandando áudios para ela, cheio de fé. Daqui a pouco de madrugada, eu sempre desligo os dados móveis, mas nesse dia eu deixei ligado. E aí ela era, sei lá, 1h30 da manhã, eu já peguei o celular, ela disse, ore porque a febre aumentou, o exame deu pior. Eu disse, não importa a circunstância. A gente já orou, a gente crê na cura. Agora, mas está piorando, não importa. Não importa o que estamos vendo, nós continuamos crendo. Não é porque o médico disse que piorou a situação, que isso é uma verdade, não, amado. A verdade continua sendo a palavra. E é sobre isso que nós vamos pregar nessa noite. Só para o Satanás sair correndo daqui com vergonha, porque ele é um derrotado envergonhado. Amém? E nós vamos falar sobre viver além das circunstâncias. Então, quando a minha prima me ligou, me falou lá que estava... Ela disse, Fabi, a febre diminuiu. Ai, glória a Deus. Daqui a pouco, ai, meu Deus, a febre voltou. Eu estou com medo. Ei, não importa o que você está vendo. Continue crendo. Continue na posição. Amém? Sabe, amado, muitas vezes em nossas vidas, a gente acha que está tudo bem quando aquilo que os nossos olhos estão vendo, está tudo bem. Mas não. A gente não é movido pelo que a gente vê, mas pelo que a gente crê na palavra. Amém? Diga, eu vivo pela fé. Isaías 40, vamos abrir. Diz comigo no versículo 31. Abra comigo. Isaías 40, 31. Diz assim. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado. Quantos estão cansados aqui? Não levanta a mão não, só pensa aí. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam. Os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor... Quantos aqui esperam no Senhor algo? Qual é a nossa posição? Renovam as suas forças. Sobem com asas como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. Amada, a palavra de Deus está dizendo que existe um grupo de pessoas... que mesmo em meio às circunstâncias tem uma posição diferente. Eu quero que você coloque, Isabel, aquela foto lá que eu mandei, a primeira, da águia. Então, como é que a águia faz? Quando está chovendo, os passarinhos tudo se esconde. Quando está chovendo, você vê passarinho no céu? Sim ou não? Não, você não vê, que eles não conseguem voar. Aí os passarinhos se escondem por entre as árvores. Né, lá em casa, lá no quintal, eles ficam um monte de passarinho assim, tudo escondidinho na... Como é? Na calha, né? Na calha lá. Eles ficam tudo escondidos. Mas a águia, amada, ela tem um poder de voar acima das tempestades. Elas não se escondem. Elas não se afrouxam, não. Elas voam acima das tempestades. Elas veem de cima. Quem já andou de avião quando estava chovendo? Né? Assim, a gente olha assim... Parece que aqui não pinga, mas a gente está vendo uns trovão, as coisas. A águia é assim, ela voa acima, ela voa além. O fato de estar chovendo não impede que ela voe. A Bíblia está dizendo que aqueles que esperam no Senhor sobem alto como águias.
Ou seja, enquanto eu estou esperando algo que ainda não aconteceu em Deus, eu não vou ficar parado, escondido, amuado, não. Eu vou voar alto. Eu vou viver o que Deus tem para mim. Eu vou cumprir o meu propósito. Eu vou correr a minha carreira. Amém. Então, amado, independente das circunstâncias, a gente vai voar. Diga, eu vou voar. E você vai viver, amado, os planos de Deus para a sua vida. Não é por causa das circunstâncias, não é por causa da sua família. Ah, Fabi, mas você não sabe de onde eu vim. E você também não sabe de onde eu vim. Mas eu não deixo, amado, essas circunstâncias naturais moldarem ou determinarem o meu propósito em Deus. Não é o meu passado, não é a minha conta bancária que vai definir se eu vou viver o propósito de Deus ou não. Porque se fôssemos viver pelo que a gente está vendo, essa igreja não estaria aberta agora mesmo. Nós decidimos voar acima das tempestades. Além das tempestades. É celebrar cada vitória. Quer ver um exemplo, amado? Quando a gente foi se mudar para esse prédio aqui, foi um passo de fé. Quem lembra? Que a gente estava num predinho e a gente veio para cá. E aí, o que acontece? A gente estava crendo mesmo para tudo, né? Até para o ônibus, ou para o caminhão, que ia colocar a mudança, a gente estava crendo no dinheiro para chegar. E aí, os meninos lá fazendo a mudança, tudo. Chega o irmão Júnior com as picanhas para assar um churrasco. E os meninos foram comer churrasco. Comer aquela picanha ali. Enquanto a gente estava crendo. Mas sabe, amada, a gente estava celebrando que a gente ainda não estava vendo. E os meninos celebrando, porque já aconteceu, Pai, obrigada. Nós já estamos comemorando antes de ver. E glória a Deus, nós estamos aqui até hoje, amado, cada vez melhor, amém? Então, quando o negócio apertar, liga a churrasqueira e vai assar um churrasco. Estamos precisando fazer um churrasco, né, diretoria? Para celebrar a documentação da igreja, amém? Glória a Deus. Aleluia, amado, porque são muitos desafios, mas nós andamos acima. Nós andamos além. Não andamos pelo que vemos. Aleluia. Amém. Porque a palavra é a verdade. Diga comigo, a palavra é a verdade na minha vida. Aleluia. Glória a Deus. Então vamos comigo em Abacuque 3, no versículo 17. Aleluia, glória a Deus. Abacuque 3, 17. Diz o quê? O que esses profetas? O profeta Isaías teve esse entendimento que nós precisamos andar acima das tempestades como as águias. O profeta Abacuque disse mais uma coisa aqui. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como o da corça e me faz andar altaneiramente. Aleluia. Ele não está dizendo assim, ó, se der tudo certo, você se alegra. Se você tiver uma conta bancária cheia de milhões, você vai andar alegre, é isso? Se você tiver seus exames tudo ok, a saúde tinina, é para andar alegre. Foi isso que ele disse? Não. Ainda que tudo isso, amado, esteja dizendo ao contrário. Eu decido me alegrar. Ainda que as circunstâncias naturais estejam dizendo o contrário. Eu tomo uma posição diferente. E olha o melhor, a gente já aprendeu aqui na igreja, amado, que nós já vencemos, já somos mais do que vencedores sobre todas as coisas. Sobre a doença, sobre a miséria, sobre a tristeza. Somos mais que... Uau! Então eu me alegro antes de ver, porque é uma certeza, vai acontecer. Amém? Aleluia! E a corça, o que é a corça? Ele está dizendo aqui, né? Me faz andar... Não, faz os meus pés como a corça. Vamos aprender um pouco com esse animal. Coloca aí a foto, Isabel. Olha aí a corça. Como é que é? Olha aí a corça. Tem outros nomes que eles chamam também, mas aqui na Bíblia está falando corça, né? A corça é um animal ágil, que vive em regiões de montanha, cheia de penhasco, rochas soltas e abismos. A corça possui uma habilidade
ela possui uma habilidade diferente. Ela consegue colocar os pés de trás exatamente, milimetricamente, onde os seus pés da frente colocaram. Ela consegue, porque como é muitas pedras, muita coisa, se ela pisar um pouquinho errado, ela pisa primeiro o pé da frente, para ver se ali dá para ela pisar. Aí depois que ela pisa, ela consegue colocar o pé de trás exatamente no mesmo lugar. Ou seja, ela não faz nada em vão, faz tudo passo a passo, de caso pensado. Então, meus pés estão andando, meus pés estão pisando, eu estou correndo minha carreira, eu não estou aqui aleatoriamente, eu não estou, deixa a vida me levar, a vida leva eu, não. Amém? Não somos crentes Zeca Pagodinho, amém? Nós sabemos aonde queremos chegar. Nós temos um alvo e nós estamos andando a nossa carreira como a corça, amém? A corça possui essa habilidade diferente. A sua principal defesa não é a sua força, até porque ela é magrela, né? As cambitas de Sariema, né? As cambitinhas finas, ela não tem força não. Mas qual é a habilidade que a corça tem quando ela vê um predador? Será qual é a habilidade dela? Diga comigo, velocidade. Sabe, amado, a corça ela ganha na velocidade. A Bíblia diz que nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades, não é assim? Então, a nossa luta não é a questão da força do nosso braço. Não é no natural. É quanto mais veloz nós andamos com essa palavra. É quanto mais eu pego essa palavra e decido viver ela e correr com ela. É assim que eu vou vencer o inimigo. A Bíblia diz que o diabo anda ao derredor procurando a quem possa tragar, pois ele não vai me encontrar, porque eu estou correndo velozmente. Amém. Ele não pode te encontrar porque você está correndo, amado. É quando o diabo for, ixi, cadê fulano? Eita, não está mais aqui não. É quando ele vier com a tentação, eita, ele não vai mais me pegar não. Por quê? Porque eu estou correndo velozmente. Amém. Aleluia. Então, ela tem essa habilidade. A sua capacidade de correr velozmente e de saltar por cima dos buracos profundos com muita facilidade. Ela vê um abismo, amado, bem grande, ela consegue pular daqui para lá e continuar a correr. Deus nos chama, amado, para ser como a corça, que não vamos cair no buraco profundo, não. É o diabo querendo botar uma depressão e a gente pulando por cima. É aqui não, Satanás. É aqui não. É ele querendo botar uma tristeza e a gente dizendo, ha, ha, ha. Aleluia. E eu falei assim com a minha prima, você vai fazer, sabe o que você vai fazer? Ha, 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 agora onde você está? Não, eles estão lá dentro do quarto com o neném. Eu disse, pronto, aí mesmo, começa a sorrir. Sabe por quê? Porque eu já estive no meu puerpério, no pós-parto. A mulher fica com tristeza naturalmente. Imagine com a circunstância dessa. Eu disse, pois você vai sorrir, é agora. Você não vai chorar, porque é isso que o diabo quer. Você vai se levantar. Amém? Em meio às circunstâncias, eu decido permanecer na palavra. Eu decido viver essa palavra. Eu decido me posicionar na palavra. E a corça, amado, quando vê um perigo, ela sobe para o topo da montanha, onde o ar é mais puro e o predador não consegue alcançá-la. Porque eles cansam rápido. Sabe, amado, o diabo uma hora vai cansar. Mas se você parar agora, você não vai desfrutar daquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Então, nós estamos aqui, amado, por um propósito, para cumprir algo aqui nessa terra. Seja o que for que você for fazer. É empreender, não pare logo nos primeiros desafios. Ah, Fabi, mas porque ainda não vi resultado e vai parar? Aí que não vai vir o resultado mesmo. Você entende? Ah, Fabi, eu estou, sabe, declarando a minha cura, mas eu ainda estou sentindo um sintoma. Esse sintoma é mentiroso, porque a verdade é a palavra. Então, continue declarando a palavra. Continue se posicionando em fé. Porque a verdade é o que está escrito, amado. Amém. Quem é o seu Deus? Não é Jesus? Então nós cremos no que Ele fala, no que a palavra diz. E Ele nos chama para andar como uma corça. Amém? Aleluia. Oh, glória. E esse versículo aí, ele poderia ser traduzido da seguinte forma. Esse Abacuque que a gente leu, né? Ainda que a figueira não floresça e tal. O chão sob os meus pés pode até tremer. A economia desabar e o cenário ao meu redor pode ser terrível. Todavia, o Senhor me dará uma estrutura interna tão firme que eu conseguirei andar por cima dessa crise sem que eu me destrua.
Uau! Eita, glória a Deus. Amado, você que é empreendedor sabe como é esse negócio dos períodos, né? Tem período que está melhor, tem período que não está. Ei, não importa a crise, amado. Nós continuamos firmes, nos alegrando no Senhor. Amém. Oh, Pai, obrigado, porque não importa as circunstâncias. Não importa se tem cliente ou não, não vai faltar. Deus vai mandar de todo lugar. Eu me alegro em Ti. Sabe, eu continuo perseverando, eu continuo firme. Eu não me importo com o que eu estou vendo. Eu me apego à palavra de Deus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Todavia o Senhor me dará uma estrutura interna. Eu quero que você abra comigo lá em 2 Coríntios 4. Aleluia. 2 Coríntios 4, no versículo 8. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Vamos ficar aqui. Aqui a Bíblia está dizendo, em tudo atribulados, mas não angustiados. A tribulação, amada, ela vem de fora. Mas a angústia, ela vem de dentro. Não é assim? Atribulado, uma coisa, a tribulação do lado de fora aconteceu, mas ela não vai me angustiar. Ou seja, eu não tenho controle do que vai me acontecer do lado de fora. Eu não tenho controle se o meu carro vai bater. Né? Se alguém bater no meu carro, eu não tenho controle sobre isso. Mas eu tenho controle de como eu vou estar, mesmo em meio a essa situação. Você entende? Eu não tenho controle se alguém vai me trair ou não. Mas eu permaneço em paz. Eu não tenho controle se alguém vai fazer algo, vai me roubar, vai fazer seja lá o que for. Mas eu tenho controle de como eu vou permanecer por dentro. Atribulado, mas não angustiado. Ou seja, eu decido como eu vou passar por essa situação. Amém. Perseguido, mas não desamparado. Abatidos, mas não destruído. Menino fulaninho está cansado, o negócio, o rojão está grande, mas ele está de pé. Amém. O negócio está pegando, o sangue está dando na canela, mas ele não desistiu. Ele permaneceu firme. Ele permaneceu com essa palavra. Ele decidiu correr com essa palavra. Amém? E viver essa palavra. Aleluia. Lá em Mateus 7, vamos lá? Mateus 7. Oh, glória a Deus. Você vai aplicando aí na sua vida. Amém? Mateus 7, no versículo 25. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e as... De novo. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as... será comparado a um homem prudente. Quantos homens prudentes e mulheres prudentes temos aqui? Amém. Que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou. Sabe, amada, a circunstância vem. O vento vem, a tempestade bate na porta. Mas a nossa casa, quem é a nossa casa? Nós estamos firmados na rocha. E a rocha é a palavra, amado. Não importa o que aconteça, eu permaneço firme. Teve um dia que a gente foi para algum lugar e precisava, a gente morava em Campina Grande. A gente precisava só passar em casa, tomar banho e ir para a igreja, servir. Quando a gente chegou em casa, a nossa casa estava alagada.
estourou um cano, alguma coisa aconteceu. A nossa casa inteira estava assim, até a metade assim da mesa. A nossa mesa estragou, nosso sofá ficou podre, o nosso guarda-roupa ficou podre. Foi uma coisa assim, terrível. Sabe o que a gente fez? A gente levantou as calças, passamos assim por entre as águas, pegamos a roupa, nos trocamos e fomos para a igreja. Porque nada ia mudar aquela circunstância ali, amado. Eu não ia deixar de servir para poder estar limpando a água, não. Quando eu chegar, vou limpar. Mas agora eu vou para a igreja servir ao Senhor. Porque o diabo quer me parar, mas ele é derrotado. A minha mesa era novinha, mas Deus que me deu aquela mesa, me deu outra depois. Sabe, amado, às vezes a gente tem que se fazer de doido. E continuar a nossa carreira. E prosseguir o alvo. Amém. Não parar por pouca coisa não, amado. O diabo é sujo, derrotado, ele já perdeu. Nós é quem somos vencedores. Diga, eu sou mais do que vencedor. Sob toda circunstância. Amém. Aleluia, glória a Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada. 25, né? E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram de ímpeto contra aquela casa que não caiu. Sua casa não vai cair, amado, porque você está firmado sobre a rocha. E o que é que vai fazer eu ficar firmado ou não? Ele já deu o segredo lá no versículo 24. Aquele que pratica. Não é só vir para a igreja, ouvir e, sabe, bate e volta. Não, é bater e descer para o coração e praticar a palavra. Em todas as áreas da minha vida, eu decido ser íntegro na palavra. O que a palavra diz que eu preciso fazer sobre essa circunstância? Eu vou fazer. O que a palavra diz que eu preciso fazer sobre essa outra situação? Eu vou fazer. Eu vou andar em amor, eu vou andar na palavra, eu vou andar em perdão. Eu decido permanecer firme na palavra. E é isso que vai fazer a diferença na minha vida. Amém? Aleluia, glória a Deus. 2 Coríntios 4, como a gente estava lendo, tem mais coisas aí. Aleluia, obrigado, Senhor, Tu és bom. Versículo 13. Tendo, porém, 2 Coríntios 4, 13. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, crie, por isso, nós cremos também, falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as graças, as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, pelo contrário, diga pelo contrário. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia após dia, porque a nossa leve, momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Amado, nós não andamos pelo que vemos. Nós andamos pelo que cremos. E nós cremos na palavra. Sabe, nós estávamos declarando aqui um evento que ia ser um evento de sucesso, que as pessoas iam ser alcançadas, que as pessoas iam conseguir comprar seu ingresso, que as pessoas iam conseguir vir, que a gente ia conseguir pintar as paredes. Um dia antes deu uma tempestade. Quantos lembram daquela chuva louca que deu? Eu, Mari e Brena estávamos no meio do trânsito, ficamos ilhados naquela chuva. Aí a Mari falou, Fabi, ora aí para parar, porque quando tu ora, a chuva para. Eu disse, agora, chuva para, em nome de Jesus. E a gente lá, e a chuva parou, a gente bem alegre. Daqui a pouco a gente começa a receber os vídeos de como foi aqui na igreja. Gente, foi tanta coisa que aconteceu que você não tem noção. A gente tinha pintado o piso, manchou. As calhas que tinha ajeitado transbordaram. Até a fossa transbordou. Sabe o que a gente fez? Quem pode ajudar, vem. Mas nós não vamos desistir. Sabe, amado, o diabo ele é sujo, mas ele é perdedor. E nossa postura de vencedor é que faz a diferença em meio às circunstâncias. Sabe, às vezes é só a vida acontecendo.
Entende? Está tudo bem, isso não vai nos parar. Aleluia. Às vezes a gente coloca uma lupa e aumenta e maximiza algumas situações. Mas se a gente olhar lá de cima, vai ver que é tão pequeno. Amado, o que é uma goteira comparado com um predão que Deus está preparando para nós? O que é uma fossa estourada comparado com um terreno que Deus vai nos dar para a gente construir a nossa igreja? O que é? Não é nada, amado. Sabe? Isso aqui está produzindo em nós peso de glória. Está produzindo uma história para contar. Aleluia. Isso aqui é uma história para contar. Eu estava contando, falando para minha prima, sabe o que é isso? Você está gerando um testemunho. Aleluia. Ah, foi Deus que botou? Não foi Deus não, porque a Bíblia diz que o inimigo é quem mata, rouba e destrói. Mas o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então Deus quer nos curar. As circunstâncias vêm, mas elas só vêm, bate e volta, porque a nossa casa está firmada sobre a rocha. E eu disse assim, você já vai imaginar você contando o testemunho lá na sua igreja. Você com o Levi no colo e contando o testemunho de cura que já aconteceu. É isso que você vai fazer. Amém? Aleluia. Quando o Caleuzinho ficou dodói, amado, era isso que a gente falava. Uau, vai ser tanta pregação que eu vou fazer depois dessa circunstância aqui. Ah, Satanás, você me aguarde. Porque vai ser tanta cura que eu vou liberar na vida das pessoas. Sabe, amado, quando o Ravi nasceu, que eu já falei aqui, quando eu estava com depressão pós-parto, depois quando aqueles meus olhos se abriram, eu falei, meu Deus, que buraco é que eu tô? Peraí, não. Agora eu entendi, é para me libertar outras mulheres. E agora essa cura aqui, que Deus vai manifestar na minha vida, vai ser cura na vida de outras pessoas. E os milagres invisíveis. Esses dias apareceu algumas pessoas, nos procuraram. Pessoas que não são daqui, às vezes também nos procuram, a gente não atende só irmãos aqui da igreja. A gente sempre está disponível para abençoar outras pessoas. E me procurou duas mulheres, as duas passando por algo semelhante. Desprezo, traição. Eu já passei por isso. E dentro de mim eu dizendo, ai meu Deus, que bom que eu tenho uma história para contar. E uma história de vitória. Mas enquanto eu estava passando por aquilo ali, eu só sabia chorar. Mas depois que eu passei, peraí, isso aqui vai ser um testemunho. Isso aqui vou ajudar outras pessoas. Eu dizia assim, você está chorando agora, mas um dia você vai sorrir dessa situação. Você vai contar o seu testemunho. Você vai conhecer alguém que vai te amar, que vai te valorizar, que vai te dar carinho, que vai te dar amor. Cadê as solteiras? Creem, recebam aí, meninas. Amém. Vai ter um homem bom na sua vida. E eu dizia isso para ela. Por quê? Porque eu já passei por isso. Eu sei como é ruim. Mas agora eu posso contar uma história. Então, quando eu e você, amado, estivermos passando por uma circunstância, a gente pensa assim, isso aqui é uma história que nós vamos contar. Isso aqui é um testemunho. Aleluia. Aí o diabo fala assim, poxa vida, ainda não consegui derrotar. E ele não vai conseguir, amado, porque nós somos mais que vencedores. Amém. Ele é perdedor. Aleluia. Porque às vezes a gente maximiza, coloca uma lupa assim bem grande no problema que é tão pequeno. Amém. Às vezes, até a mulher do Google está entendendo essa palavra, amados. Oh, aleluia. É glória. Quando a gente trabalhava com os adolescentes, cadê os nossos, hein? Amém. Não, o Lucas e a Emily. Tá lá dentro servindo, né? Eles não são mais adolescentes, né? E aí os pais vinham chorar. Meu filho, não sei o quê, tem preguiça de lavar louça. Gente, pelo amor de Deus, vocês adolescentes, não sejam esses, tá bom? Foi lá em Cochichola, não foi aqui não. Aí eu dizia, o nosso também. Aí ela, é sério? O seu também? Achei que era só o meu. Sabe que às vezes a gente acha que só a gente passa por alguma coisa. O Lucas está ali. A gente acha que a gente acha que é só a gente que sofre com algumas circunstâncias. E eu digo, meu adolescente, não sei o quê, não quer estudar. Isso é normal de adolescente. A gente tem que estar incentivando, a gente tem que estar botando lenha na fogueira para eles poderem ir. É normal. Mas nós não vamos aceitar, nós vamos nos posicionar. Mas o que acontece? Às vezes a gente acha que é só com a gente.
Aí se alguém vem reclamar do marido, eu não posso falar, tá, gente? Meu marido é maravilhoso, que ele é o pastor de vocês. Aí eu fico por dentro, sei como é. Mas assim, nada é perfeito, a nossa vida não é perfeita não, amado. Sabe que um dia desse a gente estava ouvindo um casal que se separou porque o homem não tomava banho. Fala sério, mulher, vai lá, pega um sabão e diz assim, amor, bora banhar junto hoje, sei lá, faz alguma coisa, mas não, sabe, dá um jeito. Que negócio frouxo é esse? Vai desistir de uma família, amado, de um propósito por causa disso? Pelo amor de Deus, está repreendido. Sabe, nem um homem, nem uma mulher não é perfeito não, amado, mas é na estrada que o burro ajeita a carga. A gente vai se alinhando, a gente vai, sabe? Oh, aleluia, vamos fazer 10 anos de casado, glória a Deus. Ano que vem vai ter uma festona, quem crê? Amém. 10 anos é 10 anos, né? Então vai ser 10 anos. E meu marido teve a grande bênção na vida dele, que Deus me deu para ele, aleluia. E ele me deu e a gente se deu bem. E Deus nos deu, então a gente tem que comemorar, não é assim? Mas não é perfeito não, amado. Aí teve uma vez que a gente estava noivo. Aí eu disse assim, pois eu também não quero mais não. Pois pega aqui essa aliança, acabou para mim. Ele, epa. Bota essa aliança bem aí, querida. Aí eu, não tem esse negócio comigo não. Ou comigo é vai ou racha, minha amiga. Ou nós vamos até o final ou se acabou. Não tem esse negócio de se separar não. Então já saiba logo, quando a gente casar, você nunca mais diga isso. Eita, mesmo na minha cara. Aí eu disse assim, esse é macho, esse não é do Nordeste não, mas é caba macho. Aí eu disse assim, vixe, mas também não precisa ser assim bruto, né? Mas sabe por quê, amado? Porque às vezes a gente quer desistir tão fácil das coisas. Entendeu? Não ia ser perfeito mesmo, não, casamento não é, mas a gente não vai retroceder. E isso é em tudo na nossa vida. Escola é fácil? É não. Porque aquelas fórmulas lá das equações, que é coisa que eu não sei, nunca entendi nada, mas passei, glória a Deus. Mas não é fácil, amado. Não é? Quer ver o que é escola de missões? Escola de missões, eu entrei na primeira matéria, eu falei, não quero mais isso aqui não, isso daqui não é para mim não. Que é coisa de doido isso aqui. Tinha que estar de segunda a domingo, de 7 da manhã a 11 horas da noite, e subir mata, e passar fome no meio das matas. Eu digo, que é isso aqui, meu Deus do céu? Mas eu vou até o final agora só de raiva. Sabe, amado? A gente precisa pegar essa energia que o diabo joga em cima da gente e transformar ela em poder. Entende? Ah, ninguém quer ir para o Pará. O Pará é difícil, pois é lá que é nosso lugar. Porque se fosse fácil, Deus não tinha me mandado, não. Você entende, amado? Porque chega de gente frouxo, diga, eu não sou frouxo. Eu sou arrochado. Aleluia! E aí você está lá, sabe, desejando uma promoção no seu trabalho. Aí, meu amigo, passou. Glória a Deus, é porque Deus tem uma melhor para você. Estava falando para minha irmã. Aí ela fez uns testes lá, um negócio para ser promovida. Eu disse, já passou, já está decretado. Ela, mas o meu amigo passou para a próxima fase. É porque Deus tem uma porta maior para ti. Ou seja, a gente sempre tem que olhar a circunstância, amado, por essa ótica, não é de derrotado, não. Ah, eu perdi. Não, é porque a próxima oportunidade vai ser melhor. A próxima oportunidade vai ser maior do que isso. Sabe? Às vezes a gente se frustra em algumas coisas, amado, que a gente, por exemplo, às vezes a gente dá um passo de fé e alguma coisa não acontece. Então, assim que eu entrei na igreja, eu queria muito trabalhar na Coca-Cola, né? Porque na época, quando eu estudava com meus amigos lá na escola técnica, todo mundo dizia que o melhor lugar era lá. E eu falava, eu vou. E eu recebi uma oportunidade, fui para a entrevista. E aí, na igreja, recebendo aquela palavra, dizia, vá pela fé, você vai já com a roupa de gerente. Menina, eu peguei a melhor roupa que eu tinha, todo mundo lá de tênis, coisa de jovem aprendiz, né? Eu de salto, que eu queria logo, né, chegar chegando. Aí eu falei tudo abafando. Aí não fui selecionada para aquela vaga. Eita! Aí eu digo, menino, não deu certo não, né? Aí, não, é porque Deus tem algo melhor para mim, sabe? Eu não vou me abater com isso aí.
Daqui a pouco, na próxima semana, meu telefone toca. Fabiana, temos uma notícia. Você foi convocada para uma outra seleção. Gente, era um cargo muito melhor do que aquele primeiro. Mas se eu tivesse murmurado, mas se eu tivesse, ai, tá vendo, nada dá certo para mim, quem sou eu? Ai, tudo... Quer ver uma frase que eu falava? Tudo para mim é difícil. Tudo para mim é mais difícil. Eu dizia muito isso. Mas agora, sabe o que eu digo? Eu tenho graça e favor de Deus. A graça de Deus está agindo em meu favor. Como as portas de um shopping que abrem antes mesmo de eu bater. Quando eu chego perto, as portas se abrem. É assim na minha vida. Então, às vezes, amado, uma coisa não deu certo é porque vai ser outra melhor lá na frente. Amém? Glória a Deus, aleluia. E aí, no versículo, criei por isso falei, né? Eu li o 16? Sim. Aí ele diz, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova dia por dia. Aleluia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz peso de glória. Olha a forma como ele enxerga os problemas. Leve e momentânea. Agora, você quer saber quais eram esses problemas que Paulo estava enfrentando? Olha só, Paulo foi preso. Alguém aqui já foi preso? Não precisa levantar a mão. Que vai que tem, né? Alguém de tornozeleira aqui. O pastor! O pastor já foi preso, gente. Mas foi... É brincadeira, gente. Agora eu não me lembro mais. Brincadeira. Paulo foi preso. Paulo foi açoitado. Paulo foi apedrejado. Já tacaram pedra em você? Só os meninos da rua quando a gente passa, né? Já apedrejado. Naufrágios aconteceram, ameaça de morte, traições, fome, exaustão. Ele estava chamando tudo isso de leve e momentâneo. Olha só, uma crise de Torá é leve e momentâneo. Sabe, fome, exaustão, perseguição, leve e momentâneo. Uma vez a gente recebeu umas ameaças no Facebook da igreja. Alguém mandou para mim os prints e eu fui lá olhar. Era um fake, porque sempre é fake, né? A pessoa nunca se revela. Amor do céu! Amor, olha aqui uma pessoa vida aqui no Facebook falando isso e aquilo da igreja, e tudo mais. Uau, estamos no caminho certo! Eu disse, oxe, menino, vamos denunciar, amor, vamos na polícia civil. Ele, minha filha, isso é um frouxo, isso não vai fazer nada, não. Isso é porque estamos fazendo raiva no inferno. Aleluia. Ele bloqueia, apaga e acabou a história. E eu não quero mais ouvir falar sobre isso. Sabe por que o diabo quer pau, amado? Mas ele não tem vez. Ele é derrotado. Sabe que essa pessoa, esse fake lá, ficou cirandando. Menino mandava mensagem, ficava fazendo fake. E Tomás disse, só bloqueia e apague. Só bloqueia e apague. Eu não quero saber dessa conversa. Porque nós não temos tempo para perder. Nós vamos continuar fazendo o que precisa ser feito. Nós vamos continuar correndo a nossa carreira. Estamos fazendo raiva no inferno. É só isso. Não é nada demais. Sabe, amado, se a gente passa por essa vida como só se fosse uma água de salsicha, sem gosto, sem sabor de nada. Não, amado. Deus nos chama para ser a luz. A luz, ela incomoda as trevas. Amém. Então, corra a sua carreira, aleluia. Então, é leve e momentânea a tribulação. Produz para nós peso de glória. Amém. E o que é essa glória? É a manifestação do poder de Deus. Aleluia. Então, essas circunstâncias, amadas, elas estão produzindo em nós esse poder que está sendo gerado em meio a essas circunstâncias. Amém? Aleluia. Filipenses 4, vamos lá? Filipenses 4, no versículo 10. Finalmente, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Paulo está agradecendo pelas ofertas que eram liberadas para ele. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente.
com toda e qualquer situação. Tanto sei ser humilhado, como também honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência. Diga comigo, experiência. Tanto de fartura como de fome, assim de abundância como também de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo estava dizendo assim, ó, eu quero agradecer a vocês, mas eu quero dizer, não é isso aqui, não é essas ofertas, não é o natural que vai me fazer prosseguir. Porque tendo ou não tendo, eu continuo contente. Tendo ou não tendo, essas circunstâncias sendo favorável ou não, eu continuo contente. Porque a alegria, ela vem de dentro, amada, é uma posição que nós tomamos. Amém? Aleluia, obrigada, Senhor. Tanto sei ser contente, tanto sei ser fartura ou não. Eu sei agradecer. Sabe que tem gente que só é feliz no início do mês, vai chegando no final do mês, aquela pessoa vai ficando carrancuda. Sim. Mas nós não. Nós somos felizes do dia 1 ao dia 31, porque tem mês que tem até 32, parece que não acaba, né? Tem mês que é assim. Tem gente que é mais feliz em fevereiro, que é um mês mais curto. Mas nós não. Nós somos felizes, é todo o tempo. É do dia 1 ao 31. Porque a nossa alegria não está baseada no que estamos vendo, amado, mas no que cremos. Amém? E nós cremos na palavra. Pai, obrigado porque nós estamos no fim do mês, mas o Senhor continua sendo o meu pastor e nada vai me faltar. Eu não ando pelo que vejo, ainda que aqui não tenha, mas eu creio na palavra. E eu me apego nisso. É assim que nós devemos andar. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Lá em Colossenses 3, passei algumas folhas. No versículo 1. No versículo 2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas aqui da terra. Sabe, amado, muitas vezes a gente está parado, pensando demais nas coisas daqui. Deus nos chama para olhar para cima. Como a águia, ó, olhando para as coisas do alto, não nas coisas terrenas, no que está faltando, no que não tem, no que vai comer, no que vai vestir. Não andeis ansiosos por coisa alguma, é o que a Bíblia fala. Confia no Senhor, permanece contente, permanece. Não, Fabi, eu vou servir na igreja quando eu tiver um carro, porque aí fica mais fácil eu vir. Amado, se você for esperar as circunstâncias, imagina só como é diferente se você decidir vir de ônibus e você lá na frente, quando tiver um carro, você vai dizer, eu estou vindo, mas um dia eu fui de ônibus. Olha só, uma história para contar, amado. E Deus me honrou. Você entende? Às vezes a gente coloca circunstâncias na frente. Não. Eu quero primeiro as coisas do reino, eu quero primeiro as coisas do alto, eu quero primeiro viver o que Deus tem para mim e depois as coisas vêm. Amém? Aleluia, glória a Deus. João 16, para a gente encerrar, eu quero chamar o louvor. Irmão Emerson. João 16. João 16, no versículo 33, diz assim: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em quem? No mundo, vocês vão passar por aflições, mas fique bem tristinho mesmo. No mundo, vocês vão ficar doentes, aí vocês ficam lá doentes. No mundo, vocês vão ter falta, mas vocês ficam lá, que vocês são lisos mesmo. Não, porque às vezes é isso que parece, amado. Parece que às vezes é isso que a Bíblia está... Não, amado, a Bíblia está dizendo assim, ó. No mundo, vocês vão passar por aflições, mas tende bom ânimo. Mantenha uma postura de quem crê. Mas tem de bom ânimo. Eu venci. Aleluia. Tu és fiel. Às vezes, amada, acontece coisas lá fora, sabe? Para nos abater. Mas daqui de dentro, nada vai tirar minha estrutura. Esses dias a gente estava conversando sobre homens de Deus que caem em pecado. E quando eles caem, eles levam outras pessoas. Sabia? Porque as pessoas se decepcionam e saem da igreja. E aí eu estava pensando assim, qual homem de Deus precisa cair para me poder, né? Qual é a pessoa que eu mais admiro? Eu estou mais perguntando, quem é a pessoa que a gente mais admira? A gente estava se perguntando assim, amado, não tem ninguém que eu possa dizer assim, fulano cair, eu saio. Não tem, porque meus olhos não estão em homens, amado.
Sabe? Não é porque eles são perfeitos, não. É porque Deus me plantou nesse lugar. Entende? Não importa, pode até, sabe? Não vou falar quem, mas uma pessoa que eu tanto admiro, cair, não vai mudar em nada, viu, Juninho? Se o pastor está amarrado 10 vezes, ninguém. Mas você não vai retroceder. Amém. Às vezes a gente precisa ter cuidado com essa coisa de admiração. Porque às vezes a gente admira tanto uma pessoa que a gente condiciona a nossa fé naquela pessoa. A gente condiciona o nosso servir àquela pessoa. Eu vou dizer uma coisa, eu não sou perfeito, nem Tomás é, a gente erra, a gente falha, a gente é ser humano. Então, se você está aqui, amado, permaneça correndo a sua carreira. Não coloque os seus olhos em nós. Coloca na palavra. Ninguém é perfeito nessa igreja. Ninguém daqui dessa linha de frente. Também não é para esculhambar, né? Mas ninguém, todos são maravilhosos, mas não são perfeitos. Porque perfeito aqui é só Jesus. Aleluia. Viu, adolescentes? Então, se chegar o tempo de trocar a liderança, não, porque se não for os fulano, não, vou continuar, vou servir o próximo. Se Deus mandar eu ir Tomás para outro canto, você vai servir ao próximo pastor com alegria, amém? O Juninho disse que não. O Juninho disse que vai com a gente. Mas a gente precisa, amado, serão, isso é sério. Falei que adolescente já estou na gíria, né? É sério, a gente precisa permanecer firme com os nossos olhos na palavra. Sempre que alguém chega aqui, vindo de outra igreja decepcionado, eu digo, pois aqui vai se decepcionar também, porque nós não somos perfeitos. Ninguém é. Mas Ele é. E é dele que a gente fala. E é por causa dele que a gente vive. Aleluia. Sabe por que eu estou falando isso? Porque às vezes eu e Tomás a gente fica se perguntando: o que a gente precisa fazer? O que a gente precisa melhorar? Sabe, amado? É sobre Ele, não é sobre nós. Não é porque se nós fôssemos perfeitos, onde é que Deus entra? Não, é na nossa imperfeição mesmo. A Bíblia diz, quando eu estou fraco, aí que eu sou forte. Porque o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Ou seja, onde eu não consigo, Ele consegue. O que eu não posso fazer, Ele faz. Então eu permaneço firme por causa da palavra, por causa de Jesus. O que a gente precisa, amado, é buscar nele. Senhor, o que você tem? O que você quer que eu faça? O que você quer que eu viva? Amém. Porque é Ele, amado. Diga, é por causa dele. É por Ele. Todas as coisas. Amado, é por causa desse Deus que nós servimos. É por causa desse sacrifício, amado. E é tão bom servir ao Senhor. Vale tanto a pena. Não é? E tudo que a gente faz, a gente causa um impacto na vida das pessoas. A gente pode ajudar as pessoas a transformar vidas. Dá trabalho, mas vale a pena. Estava lembrando daquela peça, né, da Páscoa. Meu Deus do céu. Que aquela música não sai da minha cabeça, não. Que é a Rafa. Eli, lama sabachthani. Quem lembra? Né? E a Yasmin cantando lá na hora que foi tocar nas vestes de Jesus aqui. Não me esqueço. Meu Deus, deu um trabalhão. Vocês querem saber? A conta de energia dobrou o valor naquele mês. Porque ensaio todo dia. Meu Deus, foi glorioso. Aleluia! Sabe por quê, amado? Produziu um resultado em nós. Deu trabalho. Mas nós não andamos pelo que vemos. Não vamos fazer ensaio, não vamos ligar, não, porque senão vai vir. Não! Precisa fazer, vamos fazer. Precisa ser feito, vai ser feito. Vai dar trabalho, mas vai dar certo. As meninas me corrigem com isso. Eu digo, Mari, isso vai dar trabalho. Ela, Fabi, não tem problema dar trabalho. Uau!
Não tem problema dar trabalho. A gente quer que dê certo no final. Porque a gente tem um alvo, temos uma missão. O pastor deu essa missão e a gente vai cumprir. Porque tem um propósito. Vamos alcançar pessoas. Amém? Você pode ficar em pé?